Eu sei, eu te entendo. Eu sei bem o que é ter uma folha em branco e não saber nem por onde começar a fazer a sua introdução da redação do Enem. Eu tô aqui para te ajudar, calma. Sou a professora Geisa. E presta atenção, ó. Faltam alguns meses pro Enem, certo? Esse é o mês ideal que você estava esperando para começar a estudar. Eu sei que tudo que você mais quer é sentir confiança, segurança diante daquela folha em branco. Então eu vou te ajudar. Pega um papel, pega uma caneta, senta que o seu jogo vai começar a mudar. Então aqui, já começando a nossa aula, a ideia é como fazer de maneira simples uma excelente introdução da redação do Enem. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que o texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura, né? Essa estrutura, ela inclusive vai ser avaliada em uma das competências da redação do Enem, competência 2. Então, qual é a estrutura, né, de um texto, de uma redação? Introdução, momento onde você vai apresentar o assunto, o desenvolvimento, onde você vai desenvolver os argumentos para defender sua tese, e a conclusão, onde você vai fazer a proposta de intervenção para aquele problema, daquele tema, né, tratado ali na redação. Hoje, a gente vai focar na introdução. Então, olha só, vamos analisar aqui juntos essa introdução aqui, e você vai me dizer o que você achou dela. Desde os primórdios da sociedade, o ser humano enfrenta diversos desafios que interferem no seu modo de viver. Um desses problemas é o tema proposto, que afeta muitas pessoas e precisa ser resolvido quanto antes. Qual o problema que você percebeu aqui nessa introdução? Falta um recorte específico no tema, especificar qual é o problema, falta fazer a contextualização, né, desse tema, e falta, principalmente, se posicionar criticamente em relação a ele. Então vamos ver como que são três coisas fundamentais para a gente fazer na introdução, né? Fazer uma contextualização do tema, de modo realista, né, de modo atual, e apresentar a sua tese já, que é o ponto de vista sobre aquele problema tratado. Então vamos ver como fica essa introdução aí melhorada. Então, no Brasil, o acesso limitado à internet ainda exclui milhões de pessoas de direitos básicos, como educação, trabalho, informação. Tá vendo como que aqui foi feita a contextualização do tema? Ele fez uma abordagem atual, delimitando o tema tratado lá na proposta de redação. E, depois de fazer essa apresentação, especificamente, ele vem com a tese dele, né, que é o posicionamento crítico em relação àquele problema tratado, a inclusão digital. Portanto, é um desafio urgente que reforça desigualdades e precisa ser enfrentado com políticas públicas eficazes. Então, a partir desse momento, quando ele faz esse posicionamento aqui, ó, o texto dele, o desenvolvimento dele já vai ser realizado tentando defender, desenvolvendo essa tese que ele apresentou. Outro exemplo, você vai me dizer qual é o problema. A sociedade brasileira enfrenta muitos problemas sociais atualmente. Entre eles está a questão apresentada pela proposta, que gera muitos debates e exige soluções urgentes. Gente, olha que óbvio. A sociedade brasileira enfrenta muitos problemas, cara. Quem sabe disso? Então, evita frases clichês, que todo mundo já sabe, certo? Então, evita isso. Faltou aqui novamente especificar, né, qual é o problema aqui, na verdade, tratado, né, e fazer o posicionamento crítico. Então vamos lá, ver como que ficaria. Os casos de ansiedade e depressão entre jovens brasileiros têm crescido nos últimos anos, revelando a negligência com a saúde mental dessa população. Então o que a gente percebe aqui? Um recorte específico, né, uma contextualização da situação atual, inclusive mostrando a causa. Qual é a causa? A negligência com a saúde mental dessa população, certo? Então, ó, contextualização, a gente pode mostrar ou uma causa ou uma consequência. E agora, a partir daqui, é a tese, né, que é o posicionamento crítico. Ou a falta de políticas públicas eficazes e o tabu em torno do tema tornam o problema ainda mais grave e urgente, certo? Então, o que o autor aqui, o que esse estudante, de que forma que ele se posicionou, qual a opinião dele sobre o assunto? Ele acha que esse problema tratado na proposta é gerado pela falta de políticas públicas eficazes. E além disso, também por conta do tabu em torno do tema, certo? Tá vendo? Então vamos lá, seguindo. Então, para a gente conseguir fazer uma boa introdução, a gente só precisa de duas coisas. Contextualizar aquele problema tratado, fazendo um recorte específico daquele tema, e depois fazer a tese. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. A gente vai aprender a contextualizar, tá? A gente vai passo a passo, e depois fazer a tese. Então, para começar, para fazer essa contextualização, o que você precisa nesse momento? Situar o leitor. Apresente o panorama geral a partir do tema, certo? Então, contextualizar é você situar o leitor. Imagina que o leitor da sua redação, ele não sabe do que se trata. É você quem vai dizer para ele nesse momento da introdução. Então você vai apresentar o panorama geral do tema, certo? Isso é contextualização. E o que é tese? Posicionamento, de forma clara sobre aquele tema, certo? Então, nesse momento a gente vai aprender a contextualizar. Contextualização é esse panorama geral do tema. E como que a gente faz, afinal? Por meio de dados estatísticos. Tem várias formas de se fazer a contextualização. E a forma que você vai escolher vai depender do quão você está preparado para aquele tema. Então, por exemplo, olha, eu vou te mostrar as opções. Você pode fazer por meio de dados estatísticos. Então, se cai um tema, né, e você vai trabalhar para isso, você vai treinar para isso. Se cai um tema que você tem
certo conhecimento de algum dado estatístico sobre ele, é o dado estatístico que você vai usar na sua contextualização. E outra forma, citação de frases de autores relevantes. Então, mesma ideia, se você tem um repertório sociocultural aí, uma citação que você tem sobre aquele tema, que remete àquele tema, você pode usar, então é uma outra opção. Além disso, você também pode fazer uma apresentação histórica, né, um contexto histórico para introduzir aquele tema, para contextualizar aquele tema, ou uma situação que ilustre, sabe, o tema, ou fazer uma comparação do tema com algo semelhante ou com algo oposto, ou ainda fazer uma definição do tema e explicar o significado. Tá vendo? Então, para você contextualizar, você tem várias opções. Qual você vai escolher? Te falo duas coisas. Você vai se basear no conhecimento que você tem daquele tema, né, para usar uma dessas formas de contextualizar, ou você também pode escolher duas formas de contextualização aí e treinar, porque você vai pegar prática naquilo e vai começar a desenvolver com muita facilidade. Então, o que a gente vai fazer agora? A partir de um tema de redação, a gente vai ver várias introduções diferentes, utilizando tipos de contextualização diferentes. Você vai observar aí qual que você se identifica mais, porque a ideia é você escolher duas formas para você treinar, certo? E a gente vai começar com a contextualização feita com dados estatísticos. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas ansiosas no mundo e o segundo em casos de depressão na América Latina. Tá vendo? Ó, contextualizou. Utilizou dados estatísticos. O Brasil é o maior país com taxa de pessoas ansiosas no mundo. Precisei falar tantos por cento? Não, não precisei, tá vendo? Não agarra nisso. Bom, agora, apesar disso, o sofrimento mental ainda é frequentemente subestimado e banalizado no cotidiano. Isso é uma opinião. Então, tá vendo? Começou a se posicionar, já começou a colocar a tese ali. Mas agora a gente tá trabalhando, não especificamente a tese, né? A contextualização. Mas você viu como que ele contextualizou? É isso. Ó, essa negligência social reflete uma visão distorcida na saúde, nananana. Beleza, o que eu quis te mostrar, ó, como ele fez a contextualização com dados estatísticos, certo? Anota aí, achou fácil? Achou difícil? Vai aí. Vou fazer uma contextualização por meio de citação. É muito utilizada, né, nas redações, você deve ter visto por aí, e sugiro que você escolha essa forma para você praticar também. Por quê? Quando você inicia, né, a sua contextualização com citação, você já está demonstrando o repertório sociocultural, o que também vai ser avaliado, né, na competência. Então, vamos lá. O filósofo Nietzsche afirmou que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Né? Contextualizou. No entanto, para muitos brasileiros que sofrem com transtornos mentais, esse porquê é obscurecido pelo descaso e pela banalização do sofrimento psíquico. Tá vendo? Então ele fez a citação do Nietzsche e contextualizou com o problema tratado na redação, na proposta. E agora ele vai partir para a tese. A invisibilidade dessas dores, especialmente entre jovens, demonstra o despreparo da sociedade em lidar com questões emocionais profundas. Essa é a tese dele. Mas você viu como que ele fez a citação? Afirmou Nietzsche e fez um comentário, né, contextualizando com o tema. Contextualização histórica, outra forma, né, de fazer a apresentação da introdução. Então, durante muito tempo, distúrbios mentais foram tratados com isolamento e estigmatização, como nos antigos manicômios do século XX, tá vendo? Citou números? Não, fez só uma contextualização histórica. Agora já é um posicionamento dele, tá vendo, ó? Embora o debate tenha evoluído, ainda hoje o sofrimento mental é frequentemente visto como fraqueza ou exagero. Agora a tese dele. Essa visão histórica ainda ecoa na sociedade brasileira atual, dificultando a valorização e o cuidado adequados com a saúde emocional. Viram? Super tranquilo também fazer a contextualização da introdução através da história. Agora, eu particularmente considero esse tipo de contextualização um dos mais fáceis. Por quê? Você vai aplicar aquilo que você está vendo atualmente na sua vida, na sua convivência social, né? O que a gente assiste nos jornais, que a gente vê na internet. Então, eu considero os mais fáceis de fazer porque é aplicável a gente ver isso na nossa vida. Vamos lembrar aqui do tema? A banalização do sofrimento mental na sociedade brasileira. Esse é o tema. Bom, em uma sociedade marcada pelo culto à produtividade e a constante exposição nas redes sociais, ó, tá vendo? Quem disse isso? Ele observa isso. Demonstrar sofrimento emocional costuma ser interpretado como sinal de fraqueza. Está vendo? Então ele não precisou pegar números, não precisou pegar estatística, não precisou pegar história. Foi uma observação feita por esse estudante na sua própria vivência, né, social. Agora vem a tese. Nesse contexto, muitos brasileiros se veem pressionados a esconder ou minimizar suas dores psíquicas, o que contribui para a banalização da saúde mental e agrava os índices de adoecimento emocional. Viram? Eu sugeriria você também praticar essa forma de contextualização social. Bom, agora, como a gente pode fazer uma contextualização comparando, né? Lembrando que comparação a gente pode fazer com objetos semelhantes ou opostos também. Então vamos lá.
Enquanto doenças físicas, como gripe ou fratura, são prontamente reconhecidas e tratadas, os transtornos mentais costumam ser ignorados ou ridicularizados. Essa diferença no olhar coletivo, tá vendo? Ó, então ali ele comparou a forma como o sofrimento mental é visto na saúde, enquanto saúde, comparou isso com outros tipos de problemas de saúde, né? No caso ali, gripe ou fraturas. Então ele fez uma comparação. Viram que legal? Não é difícil. Então agora ele vem com a tese. Essa diferença no olhar coletivo contribui para a banalização da saúde emocional no Brasil, dificultando o acolhimento de quem sofre e a formulação de políticas públicas eficazes, tá vendo? Ele fez uma comparação e depois ele aproveitou essa comparação que ele fez para já se posicionar, dizendo que é exatamente essa diferença no olhar que contribui para a banalização, acolhimento de quem sofre, enfim. Legal também, né, gente? Não é difícil, não. Agora, como se faz uma contextualização? Por definição. É exatamente isso, é você definir, dar um conceito, uma definição para aquele problema que está sendo tratado. Então, ó, saúde mental pode ser definida como o equilíbrio emocional que permite lidar com as tensões da vida. Pegou o tema, como esse tema pode ser definido? Olha que simples, porque agora ele já vem com a tese dele. Ó, no entanto, no Brasil, esse conceito ainda é pouco compreendido, o que leva à banalização dos transtornos psíquicos e à falta de suporte adequado para quem enfrenta tais dificuldades. Bom, foram essas. Então, escolha duas, pratique. Não são difíceis. Aquilo ali, se você fizer qualquer uma daquelas formas de contextualizar, você introduziu muito bem o seu tema e você já vai ganhar pontos ali, né? Com a primeira impressão que a banca vai ter da sua redação. Então, meu amor, você viu como que é simples? Você vai escolher uma daquelas opções de contextualização, duas, três, e pratica. As que você tiver mais afinidade ou conhecimento, dependendo do tema, tá? Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para reforçar aqui o seguinte: uma das estratégias de contextualização é você descrever brevemente a importância daquele tema no contexto social, ou contexto histórico, ou contexto cultural, ou contexto político, tá? E para isso você vai usar o seu próprio repertório de vida também, os conhecimentos daquilo que você observa na sua vida enquanto cidadão, certo? Segunda coisa, sempre cite o nome do tema nessa contextualização. Se o tema fala de violência contra a mulher, não deixe de escrever violência contra a mulher. No momento em que você for apresentar o tema, por exemplo, tá? Você tem que citar, você tem que ser específico. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do repertório sociocultural. Então, o que pode se usar? O que a banca avalia como um repertório sociocultural produtivo? Citação das áreas da sociologia, da filosofia, literatura, da educação, da medicina, da linguística. Então, quando você quiser usar citações, dentro dessas áreas. Também considerado como repertório sociocultural, reconhecido, produtivo, fatos históricos reconhecidos. Como assim reconhecidos? Porque você não vai citar um fato histórico que aconteceu lá com seu amigo o ano passado na escola. Não, tem que ser fato histórico realmente reconhecido pela história. Também você faz parte do repertório sociocultural estatísticas, né? Os dados lá, estudos, pesquisas e também referência aos meios de comunicação conhecidos, como Globo, Revista Veja, Revista Globo, Folha de São Paulo, enfim, revistas, né? Meios de comunicação conhecidos. E aí, cansou? Tá legal? Tá curtindo? Espero que você esteja curtindo, tá? Eu fiz isso pensando nos meus alunos. E aí, o que você vai fazer, dando uma pausazinha agora com um cafezinho? O que você vai fazer naqueles dias em que você estiver cansado, desanimado? Sabe o que você faz? Quando você estiver exaustivamente cansado, desanimado, desmotivado, sabe o que você vai fazer? Presta atenção. Presta atenção. Você vai imaginar esse dia aí, ó. Esse dia de você olhando o resultado do vestibular que você queria, da faculdade que você queria e vendo o seu nome lá, ó, chamada para você. Quando você estiver cansado, você vai levar a sua mente para aquele momento lá do seu futuro e se imaginar, você abrindo o celular e olhando o resultado que você tanto lutou para ter. Você passando, você sendo chamado, você organizando sua mala, organizando sua bagagem, organizando sua vida, para você, enfim, dar aí esse grande passo rumo ao seu sonho, tá? Porque é possível. Se você chegou até aqui nessa aula, esse dia que vai chegar. Bom, agora que a gente já falou de contextualização, a gente vai falar da segunda parte da introdução, que é a tese. Então, o que é tese? Se posicionar, dar sua opinião de forma clara. Então,
A tese é a opinião clara e resumida, né, sobre o problema apresentado no tema. É a ideia central que, ao longo da redação, né, no desenvolvimento, você vai desenvolver. Então, ela deve dizer claramente o que você pensa sobre o problema e apontar uma causa, ou uma consequência, ou um recorte específico, né? Recorte é uma delimitação, delimitar, especificar, né? O que você pretende resolver, certo? Então, ó, dizer o que você pensa do assunto, dando ou uma causa, ou uma consequência, ou é uma delimitação para aquele tema, certo? Então vamos ver na prática. Qual a estrutura? Como fazer uma tese? Primeira coisa, leia e compreenda o tema. Você vai ler, vai compreender e vai grifar as palavras-chave, ou seja, as mais importantes que lembram o tema. Fez isso? Vai para o passo 2. Você vai refletir o seguinte: qual é o problema central desse tema? Qual é o problema? Qual é o problema principal? Por que ele existe? Quem que ele atinge? Você vai se fazer essas perguntas, vai anotar as respostas e vai deixar aí no cantinho, porque essas respostas aí vão direcionar você a escrever a sua tese. Bom, e o passo 3, que é o último, você vai escrever uma frase. Se você quiser, inclusive, fazer, já deixar no jeito aí para você, vai praticar isso daqui a pouco. Você vai escrever uma frase com a sua opinião sobre aquele tema, mais causa ou uma consequência. Você vai usar uma linguagem formal, né? Nada de linguagem formal, nada de gíria, uma linguagem formal, uma linguagem objetiva e direta. Pronto. Essa frase que você criou é a sua tese, certo? Opinião mais causa ou consequência. É isso. Vamos dar um exemplo? Lá, de novo, naquele tema, a banalização do sofrimento mental. Olha só. Primeira coisa, escrever opinião. Ó. A banalização do sofrimento mental. Tá vendo como que citou de novo as palavras-chave do tema? Tem que citar. A banalização do sofrimento mental na sociedade brasileira é o resultado da falta de informação aliada à resistência em tratar a saúde emocional como prioridade. Então, o que ele fez? Ó, citou aí o recorte do tema, especificamente, e disse qual é a causa. Qual é a causa dessa banalização? A falta de informação. Isso que causa, né? A falta de informação. E que mais, além da falta de informação? A resistência em tratar a saúde emocional como prioridade. Então, isso causa a banalização. É isso! Cara, pronto, tá pronto. Então, ó, estratégias. Siga estas estruturas modelo, tá? Ó, o problema aí você vai citar o tema específico, né? O recorte específico. Decorre, principalmente, ó, quando você fala decorre, você está dizendo que você vai mostrar uma causa. É uma estrutura de frase que você pode utilizar. A persistência da violência contra a mulher no Brasil evidencia que eu mostro que a banalização aí você vai colocar o tema, reflete, tá vendo? Então é isso. Essas 3 opções aí são estratégias que você pode usar. E, segunda estratégia, pratica de forma diferente. O segredo é praticar. Cara, domina primeiro como você faz uma introdução, pega vários temas que tem aí na internet, pratica essa estrutura aí de introdução, você vai matar a introdução, você vai fechar, você vai pocar, você vai arrasar em Paris. Aqui, e agora vamos ver exemplos de teses, tá? Bem formuladas, ó. A persistência da desigualdade educacional no Brasil. Ó, citei o tema, viu? A persistência da desigualdade educacional no Brasil compromete o desenvolvimento social e econômico do país, viu? De novo, ó, o aumento da violência urbana, citei novamente, né? O tema reflete a falência de políticas públicas eficazes. E assim por diante, tá vendo? Não tem segredo. Agora, eu vou mostrar para você uma estrutura completa de introdução, tá? Ou seja, constando a contextualização e a tese juntos, embora a gente já tenha visto vários exemplos ali, mas vamos lá. Apesar dos avanços sociais e legais nas últimas décadas, o trabalho doméstico ainda é um dos mais subvalorizados no Brasil. Tá vendo? Contextualização. Essa atividade historicamente associada às mulheres e à população negra permanece visível tanto economicamente quanto socialmente. Diante disso, ó, agora a gente já vai vir para a tese, tá vendo? Diante disso, é preciso discutir, qual a opinião dele? Que é preciso discutir os principais fatores que perpetuam essa invisibilidade, como a ausência de políticas públicas eficazes e o preconceito estrutural, tá vendo? Então aqui ele utilizou mais de uma opção de contextualização. Ele fez aqui a contextualização histórica, fez uma contextualização social, tá vendo? Utilizando inclusive a bagagem de vida dele. E aí, o que a gente tem que evitar na introdução? Frases genéricas, tipo, desde os primórdios. Gente, não usa. Clichê, né? Tá muito, muito pesado já. Fugir do tema proposto. Não, foca no tema, tá? Prioriza isso. E também devemos evitar escrever sem apresentar a tese. Então,
esses 3 pontos aí para você carregar no seu bolso, viu? Vou te dar um exemplo ruim aqui de introdução. A sociedade sempre enfrentou problemas. Cara, óbvio. Olha que frase óbvia. Evite, fuja de frases óbvias. Né? Ó, muitos desses problemas persistem até hoje e precisam ser resolvidos. Sai fora, tá? Agora, estratégias para você treinar tudo que você aprendeu aqui. Ó. Escreva 5 introduções de temas diferentes por semana. Tem um vídeo de digitaçãozinha. 5 introduções. Só introdução, tô falando, de temas por semana. Segunda coisa, leia boas redações, nota 1000. E destaque as teses, grife as teses. Você vai ficar bom nisso. Use fichinhas, resumo com estruturas que você domina. Certo? Agora, eu tenho um desafio para você. Você vai pegar esse tema aí, o impacto das redes sociais nas relações interpessoais, e você vai escrever uma introdução, utilizando o que a gente aprendeu nessa aula, nos comentários. Eu, pessoalmente, vou responder como ficou o nível da sua introdução, beleza? E pra gente fechar essa aula, se você gostou, se você curtiu, comenta se você quer que eu faça uma aula sobre te ensinando também, de modo simples, o passo a passo para fazer o desenvolvimento, tá? E se inscreve no canal para você receber mais e mais conteúdos como este, para te ajudar a focar na redação do Enem. Aqui no Espírito Santo a gente fala assim, para focar na redação do Enem. Curte e compartilha com aquele seu amigo que fala desde os primórdios, sabe? Para você ajudar ele também, viu? No final dessa aula você vai ver na descrição o PDF completo de toda essa aula, tá bom? Beijo, até mais.